Olá, aqui é o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas gratuitas aqui no nosso canal no YouTube. Esta playlist é sobre programação Java SE para iniciantes. Estas aulas todas são de autoria do colega Romeu Dias de Oliveira, com o qual eu tenho uma parceria no meu site juliobatiste.com.br para a publicação dos livros sobre Java e programação do professor Romeu e também cursos online sobre programação. Esta série de videoaulas grátis é sobre programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Serão 95 videoaulas com mais de 32 horas de conteúdo. Então, se você quiser nos apoiar, se gostar dos vídeos, dá o seu curtir, o seu like aí nos vídeos e se inscreve aqui no canal para ser avisado sobre novas aulas sempre que elas forem publicadas. Todas estas aulas desta playlist foram criadas pelo professor Romeu com base no conteúdo deste livro, que é de autoria também do professor Romeu. Este livro é uma verdadeira bíblia do Java. Curso completo de Java, Java Full. Ele trata de programação Java SE, de Java para web, usando 3 diferentes modelos, MVC, DAO e PageCentric, e também de programação Java para web com JSF. É um livro muito completo e com uma didática impecável. O professor Romeu explica tudo muito em detalhes, comando por comando. É impossível ficar com dúvidas com a didática do professor Romeu. Esse livro tem 1.154 páginas e eu preparei uma promoção especial para vocês, exclusiva nesse link aqui. Comprando o livro através desse link, além de nos apoiar aqui no canal para que a gente possa disponibilizar mais conteúdo grátis, você vai ganhar via download 1.991 videoaulas de Java, total de 280 horas de conteúdo. Eu separei esta promoção exclusiva através desse link. Então clica aqui, vai ter todos os detalhes e aí você poderá nos apoiar no nosso canal aqui no YouTube. Valeu? Eu desejo um excelente estudo a todos, que essas aulas possam ser úteis para você e vamos a mais uma aula de Java para quem é completamente iniciante em Java. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para retomar as videoaulas do curso em desenvolvimento de software utilizando a linguagem de programação Java. Na aula passada nós falamos sobre a Virtual Machine e hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da linguagem. Começamos falando sobre os tipos de dados Java. A linguagem de programação Java ela tem 4 categorias específicas para definir seus tipos de dados. Aqui nós temos uma tabela que ela fala dos tipos primitivos de dados da linguagem Java, também conhecidos como tipos básicos. São os tipos básicos. Quais são eles? Eles podem ser do tipo inteiros, do tipo de ponto flutuante, do tipo caractere, do tipo lógico. O tipo inteiro ele pode ser um byte, um valor numérico muito pequeno, um inteiro curto, um inteiro normal e um inteiro longo, ou de ponto flutuante, com a precisão simples, que é o tipo float, ou uma precisão dupla, que é o tipo double, e também temos o tipo primitivo, caractere, e o tipo lógico booleano. A declaração de variáveis na linguagem Java ela segue as mesmas recomendações do que você já deve ter estudado em outras linguagens, como C, ou até mesmo quando você estudou algoritmo. Deixa eu abrir aqui o nosso ambiente de estudos, nosso ambiente de desenvolvimento. Olha só, aqui no disco rígido, já na pasta Java em projetos, deixa eu até consertar isso aqui, que a aula anterior foi o capítulo 2. Vamos acrescentar mais uma pasta para a gente falar sobre o capítulo 3. Então, os projetos que nós vamos desenvolver aqui, nesta videoaula, vamos gravar aqui nessa pasta. Vou abrir aqui o bloco, o Notepad++. Você vê que ele já apareceu com o programinha Oi Java, e que foi o que a gente fez na aula passada. E vou pedir aqui um novo projeto, para a gente falar sobre essa declaração de variáveis. Vou colocar aqui um comentário. Exemplo variáveis.java. Só para documentar. E vou começar com a declaração da classe. Uma classe pública, public class, vou chamar ela
de exemplo variáveis. Olha só como é interessante esses recursos que nós habilitamos na aula passada do autocompletar, por exemplo, aqui, ó. Ele já deixou, abriu a chave, já fechou automaticamente, e com isso o corpo da classe já foi construído. O método principal, public static void main string args. Então, dessa forma, o projeto já está pronto para começar a executar. Como comentado no gráfico anterior, nós temos 4 categorias de dados para trabalhar com a linguagem Java com seus tipos primitivos. Para declarar uma variável Java, primeiro eu indico o tipo de dados. Então, por exemplo, se eu for criar uma variável que vai armazenar a idade de uma pessoa, eu vou usar a variável, o tipo de dados int com o identificador idade. Olha só. Acabei de declarar uma variável do tipo inteiro, normal, chamada idade. Também poderia declarar uma variável do tipo double, onde seria o salário dessa pessoa. E uma variável char, chamada de sexo, onde eu vou armazenar a identificação do sexo da pessoa que vai ser cadastrada. Como também, se esse cadastro está ativo ou não, para usar um boolean, eu colocaria o nome da variável como ativado. Pronto. Acabei de fazer a declaração de 4 variáveis diferentes. Como o comentado, deixa eu aproveitar e vou gravar o arquivo, vou salvar dentro do capítulo 3 e vou chamar o nome de exemplo variáveis.java. Inclusive, vou aproveitar o momento para associar esses arquivos que foram criados, que estão sendo criados e armazenados nas pastas dos projetos, ao Notepad++, porque da próxima vez que eu precisar carregá-los, eu passo a clicar 2 vezes sobre eles e eles vão abrir. E já salvamos, eu vou entrar aqui no capítulo 3 e vou alterar as propriedades para que, quando eu precisar carregá-lo, ele já procure diretamente o Notepad++. Ok, pronto. Já observe que até o ícone já modificou. Então, quando eu clicar 2 vezes sobre o arquivo, ele vai procurar o Notepad++. Ótimo, já mais uma facilidade para trabalhar com esse editor de código-fonte. Vamos agora voltar nossas atenções para aquele gráfico que fala dos tipos de dados. Então, deixa eu me aprofundar um pouco mais sobre os tipos inteiros. Então, quer dizer que os tipos inteiros de dados para a linguagem Java pode ser do tipo byte, short, int e long. Qual utilizar? Isso vai depender muito do sistema que você está criando, do tipo de cálculo que você vai realizar, da quantidade de informações que você vai armazenar. Então, não existe uma regra básica para esse tipo de informação, para a gente saber o que eu vou usar no meu programa. Inclusive, nós vamos trabalhar com outros tipos de dados que são as chamadas classes wrappers. Vou até escrever para a gente não esquecer. Wrappers. Como sua própria tradução nos traz, são os empacotadores, né? São classes empacotadas. É como se eu pegasse os tipos primitivos, deixa eu voltar aqui para o exemplo anterior, pegasse tipos do tipo inteiro e empacotasse ele em classes Java, para que eu pudesse trabalhar. Acredito que a partir da próxima videoaula já começaremos a tratar mais sobre esses tipos de dados, podemos dizer assim, chamados wrappers, que são, na verdade, os tipos de dados primitivos empacotados em classes Java, que nos dão mais recursos para trabalhar com esse tipo de dados. Então, voltando para os tipos de dados, isso é uma escolha de cada necessidade que a gente vai ter, de acordo com o programa que a gente estiver criando. A mesma coisa para o tipo de dado flutuante. 2 tipos, que é o float e o double. O double com uma precisão muito maior. Qual que eu devo utilizar? Mais uma vez, depende muito do sistema que você estiver criando, a necessidade do cálculo que você está armazenando. E como você pode ver aqui, que nós declaramos 4 variáveis.
E observe que a forma que eu utilizei para escrever foi muito simples, o nome das variáveis. Essa regra da nomenclatura, como nós comentamos, é a mesma que a gente já está acostumado. Só que no Java ele tem alguns empecilhos a mais, como não utilizar palavras-chave. Então, por essa palavra public, que está aqui, por exemplo, você não pode fazer uso dessa palavra para declarar uma variável, um método de sistema, que veremos mais adiante. E a palavra class, public, static, void, int, você vê que são palavras que estão em destaque na hora da edição do código, são as chamadas palavras-chave da linguagem. E vejam que as variáveis, foram declaradas dentro do corpo do método main. Então quer dizer que elas só existem dentro do corpo do método main. Podiam também ter sido declaradas no escopo da classe, do lado de fora do método. Aí elas teriam um escopo global. Elas funcionariam em qualquer método que tivesse dentro da classe. Nesse caso aqui, a variável idade só existe dentro do método main. Se eu tivesse um outro método após o método main, essa variável idade não poderia ser alcançada, a não ser que ela fosse declarada no corpo da classe. Se eu tivesse uma variável aqui chamada idade, aí sim, se eu tivesse um outro método, eu poderia chegar nela. Mas esse é assunto para a gente discutir em outros momentos. Além dessas palavras-chave que nós falamos aqui, como public, class, static, void, existem outras. Olha só, com abstract, o próprio boolean, default, double, implements, nulo, switch, void, while. Então são palavras que nós não podemos utilizar no momento da declaração das variáveis. Além de fazer a declaração de variáveis trabalhando evitando o trabalho com palavras reservadas, eu também não posso dar espaço, usar caracteres especiais, usar símbolos, sinais, acentos, não é recomendado. Eu poderia utilizar palavras compostas? Posso. Utilizo um underscore, salário base, salário double. Olha só que eu utilizei a palavra double, mas em conjunto com a palavra salário. Como também poderia usar o método, a nomenclatura chamada camelo. Olha só, onde é uma forma de identificar uma palavra composta, eu usei uma letra maiúscula só para indicar que existe essa composição. Então, como eu comentei anteriormente, essas variáveis aqui declaradas já foram inicializadas com seus valores padrões. Mas eu poderia também atribuir a elas valores. Idade não foi inicializado com 0? Eu poderia simplesmente pegar o valor de idade e somar com 20. Dessa forma, eu estou absorvendo o valor padrão de idade e somando com o valor 20, que vai dar 20. Também eu poderia pegar o valor do salário double e acrescentar um valor como 100,56. Observe que eu usei o ponto para identificar um valor double, não a vírgula. Cuidado com o erro. O que mais? A vírgula nós vamos usar em outro momento. Para a variável sexo, eu vou atribuir o caractere F, de feminino. E ativado, eu acrescentei o valor true a ela. True. Então quer dizer que esse operador que nós estamos trabalhando é o chamado operador de atribuição. Então, o operador de atribuição nós utilizamos para acrescentar valor às variáveis. Mas existem outros operadores, os operadores aritméticos, os operadores lógicos e relacionais. Então, deixa eu abrir uma tabelinha aqui para a gente ver os operadores aritméticos. Olha só, já são, inclusive, de conhecimento público por nós, né? Todo mundo já trabalhou com operador aritmético uma vez na vida. Somou, subtraiu, multiplicou, dividiu, olha o resto da divisão. Então, acreditemos no seguinte, que a gente chegou aqui e acrescentou um valor em idade, que foi idade menos 1. Que valor passou? Se ele valia 20, passou a valer 19. E vamos dizer que eu quero armazenar o resto da divisão do valor que está em idade agora por 2. Que valor vai ser armazenado na variável idade? 1.
Isso mesmo. Porque ele não vai colocar o valor total, o resultado da divisão. Não, eu quero só o resto. Então esse operador faz isso. Ele armazena o resto da divisão. E observe que aqui eu utilizei a própria variável para reduzir um valor dela. Eu peguei idade e armazenei idade menos 1. Então, se eu fosse acrescentar, eu faria a mesma coisa. Idade vai receber idade mais 1. Para simplificar, eu poderia, ao invés de utilizar, fazer dessa forma, eu poderia utilizar um operador de incremento, que é idade mais mais. Simplifiquei o processo. Olha só, eu não repeti o nome da variável, nem fiz uma soma. Eu chamei o operador e ele fez isso por mim. E esse processo é o mesmo que o de cá. O mesmo pode ser usado para remover um valor. Idade menos menos. Eu estou usando agora o operador de decremento. Ok? Ótimo, então. Vamos salvar. Salvei, confirmei a alteração. Então, esses são os operadores aritméticos. Também temos os operadores lógicos. Os operadores lógicos, ou melhor, os operadores relacionais, eles fazem, olha só o sinal de igual. A gente usa para poder testar o relacionamento entre os valores. Então, imagine, se eu pegasse um valor, por exemplo, A. A é igual a A. Se A fosse igual a A, alguma coisa iria acontecer. Nos operadores relacionais, quando os operadores relacionais possuem dois caracteres, não pode existir espaço entre eles. Então entenda isso. Quando nós temos operadores relacionais duplos, não pode ser assim, ó, igual, igual. Aqui nós temos um operador de atribuição. Aqui é um operador relacional. Então, esse é um operador relacional de igualdade. Aqui é um operador de atribuição, que está acrescentando um valor à variável. É diferente. Quando eu passo a utilizar um operador relacional duplo, eu não posso permitir espaços entre eles, certo? Igual, diferente, A é diferente de A, isso aqui vai dar um valor falso. Resultado falso. Ou melhor, A é igual a A. Agora sim dá verdadeiro. Então, além dos operadores relacionais, que eu confiro a igualdade, se está maior, se está menor, eu tenho os operadores lógicos. Aí entra o E, o OU, que nós já trabalhamos muito quando estudamos algoritmo. Né? Se A é igual a A e B é diferente de C, então algo vai acontecer. Olha só, utilizei o operador lógico, a mesma regrinha para os operadores relacionais duplos, nós temos operadores lógicos duplos. Não pode existir um espaço entre eles, tá bom? Tem que ser junto. Ou então, se A for igual a A ou B for diferente de C, alguma coisa vai acontecer. E também tem o operador de negação, que é a exclamação. Vamos praticar muito nos próximos exemplos. Então é isso, gente. É muito simples declarar as variáveis na linguagem Java. Você pode observar que eu informo o tipo do dado da frente. Já posso inicializar os valores. Ó, inicializou com 10. Aqui ele já inicializou com 5.6. Posso colocar um Fzinho também se eu quiser. 5.6. Sexo eu vou inicializar sempre com valor masculino. E o Boolean sempre com o cliente com seu cadastro ativado. Você vê que na hora que eu declarei, eu já inicializei os valores. E também posso alterar os seus valores, e atribuindo valores a ele. Você vê que eu posso utilizar o operador de atribuição desde a declaração de variáveis ou quando estiver trabalhando com elas. E também temos os operadores aritméticos, que é somar, multiplicar, dividir, pegar o resto, os operadores de incremento e decremento, que eu posso trabalhar com eles de formas diferentes, onde eu utilizo o valor da variável primeiro e depois eu incremento, ou eu incremento primeiro e depois utilizo o valor da variável.
Muito simples isso, né? Então, e também os operadores relacionais, de igualdade, de diferença, de menor, maior, igual, que, ou os valores, os operadores lógicos, que é o e, ou, não. Então é isso. Vamos seguir adiante. Agora vamos falar sobre as estruturas de controle da linguagem Java. Então, olha só, nós temos aqui o exemplo de como funciona o fluxo sequencial de execução, um fluxo repetido de execução e um desvio de fluxo de execução. Então, nós temos as estruturas de repetição simples, de repetição com a condição, e também temos as estruturas condicionais, simples e compostas, e também o switch. Vamos começar com um exemplo utilizando a estrutura de repetição simples. Vamos criar um novo projeto, um novo programinha para poder testar uma estrutura de condição simples. Observe que a estrutura é bem simples. Ela começa com a inicialização do valor que será trabalhado, e depois da inicialização vem a expressão lógica, que da expressão ele permite que a diretiva seja executada. Se executou, vem um incremento, começa de novo, e aí vai. Vamos pedir aqui um novo projeto. Vou chamar ele de exemplo for.java. Vamos lá, public class exemplo for. Mesmo processo que a gente já está se habituando a fazer. Colocar o método principal, public static void main. Esse processo, gente, ele pode ficar, esse processo de criação da classe, como é uma classe simples, ele poderia ser já de uma forma meio que automática, para a gente não precisar mais escrever isso. Você faria só uma vez só. Você sabe que tem que declarar a classe e também tem que ter o método principal. Então vamos criar um arquivo modelo. Então vou chamar isso aqui de modelo. Modelo Java, modelo. Olha só, vou salvar, vou deixar gravado fora do capítulo e vou chamar de modelo.java. Então toda vez que eu precisar criar uma classe, eu só preciso agora me dirigir até o arquivo modelo, clicar nele 2 vezes. Olha só, ó. Vamos lá. Eu vim aqui, voltei para os projetos, aí eu pego o meu modelo, clico 2 vezes, ó, e agora eu chamo exemplo for e exemplo for. Vou salvar como, aonde que eu vou gravar? No capítulo 3, como exemplo for.java. Pronto. Você vê, eu não precisei escrever public class, public static, já está pronto. Sempre que eu for criar um novo arquivo agora, eu vou fazer o uso do meu modelo. Beleza. Então, voltando para a nossa classe, eu vou começar criando uma variável para inicializar a estrutura de repetição simples. Int, uma variável i. Como eu declarei ela como i, então quer dizer que ela vai inicializar já com o valor 0. Como eu declarei como tipo int e não a inicializei, então quer dizer que ela vai começar valendo 0. E a estrutura de repetição for é muito simples. Tem aqui os parâmetros que serão trabalhados e o corpo da estrutura. Primeiro, vem a inicialização. Ela vai inicializar como? Eu vou aproveitar a variável que eu tinha criado fora do corpo da estrutura de repetição e vou inicializar ela com o valor 0. E vou aplicar a condição, enquanto i for menor do que 5. E ele vai fazer o incremento para mim aqui. Pronto, está montada a estrutura de repetição for. E aqui dentro do corpo da estrutura de repetição, dentro dos parênteses, eu vou dizer o que eu quero que aconteça. Eu quero que ele imprima system out println a própria variável i. Pronto, quer dizer que ele vai servir como um contador para mim. Vou salvar, vou abrir o prompt agora e vou me dirigir até a pasta cd/java projetos capítulo 3, não é isso? Olha só quem foi que já apareceu, o exemplo for, javac
exemplo for.java. Exemplo for.java. Olha só, compilou, que foi uma beleza. Vamos ver? Já apareceu o .class. Deixa eu chamar aqui o Explorer. Vamos lá no capítulo 3. Olha quem foi que apareceu. O arquivo de bytecodes e o código-fonte. Muito bem. Vamos executar o programa agora. Java, exemplo for. Olha que beleza. Ele fez exatamente o que eu pedi. Eu pedi que ele contasse os valores de 0 até ser menor do que 5. Exatamente isso. Uma outra forma que eu poderia ter usado era ter declarado a variável dentro do próprio corpo. Aqui eu estou utilizando a variável do corpo do método staticmain. Eu podia aqui dentro, criar uma variável int i. Essa variável int i não tem nada a ver com essa de cá, então eu posso dispensar essa. Ó, pronto. Ficou menor ainda meu programa, mais eficiente. Então, agora eu declarei uma variável i e inicializei ela com o valor 0. I igual a 0. Olha que beleza. E depois eu forcei um teste de condição para que ele ficasse repetindo enquanto for um valor menor do que 5. Vamos lá, salvei. Vamos compilar de novo, ver se dá certo. Java-c, exemplo for.java. Não deu erro. Compilou, que foi uma beleza. E agora vamos executar. Java, exemplo for. Mesmo resultado. 100%. Se eu tivesse colocado igual a 5, aí ele ia contar de 0 até 5. Vamos confirmar? Eu posso usar a setinha para cima, a setinha para baixo, para não ficar repetindo a digitação, tá bom? Olha só, compilou e agora executou. Observe como eu coloquei igual a 5, ele foi do 0 até o valor 5. Que beleza, né, gente? Então pronto, facinho, facinho. Assim é a estrutura de repetição simples for. O que mais que nós temos pela frente? As estruturas condicionais. Então, a estrutura condicional, ela pode ser simples ou composta, ou seja, tendo somente um desvio de fluxo ou uma condição, como quem diz assim, se for isso, faça isso, se não, faça aquilo. Então, vamos criar aqui um programa exemplo para ele nos demonstrar como é que funciona essa estrutura condicional. Vamos criar um novo programa. Olha só, né? Eu vou ter que montar de novo. Não preciso montar mais. Eu já tenho meu modelo. Só eu voltar aqui, clicar 2 vezes e chamar ele de quem? De exemplo if. Ó, exemplo if. E vou salvá-lo. Arquivo, salvar como. Vou gravar no capítulo 3, não como modelo, mas como exemplo if.java. Salvei. Pronto, olha que beleza esse arquivinho. Muito útil, né? Porque o modelo ele tem a estrutura já montada. Eu já entrei, só vou acrescentar os valores. Pronto. Vamos seguir as recomendações do projeto de uma estrutura condicional simples. A estrutura de uma condição simples começa com a palavra-chave if. Se 5 for maior do que 0, então, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos imprimir. System out println 5 é maior que 0. Beleza, beleza pura. Pronto, dessa forma ele vai confirmar. Se 5 for menor do que 0, se 5 for menor do que 0, então system out println não acredito nisso. Ah, louco. Pronto, vamos salvar? Salvei e vamos compilar agora. Trazer o prompt de volta, deixa eu dar um div. Olha só quem foi que apareceu aqui, o exemplo if. Vamos lá, dei um Ctrl+C para copiar o nome. Java, C, Ctrl+V, Enter. Pronto, já compilei o exemplo if. Vamos dar um div para te ver como ficou. Olha só quem apareceu, exemplo if.class. Então, chama a máquina virtual, a JVM,
Java, Ctrl V, vou apagar aqui só o nome Java, porque não precisa colocar o ponto .class, já vimos isso, e Enter. 5 é maior do que 0. Você vê aqui o que aconteceu. Ele fez esse teste condicional. Se for verdadeiro, ele vai imprimir isso aqui. Ele fez esse teste condicional. Se for verdadeiro, ele vai imprimir isso aqui. Como não foi verdadeiro, ele finalizou o if. Depois finalizou o método main e acabou a classe. Pronto. Simples assim. Eu poderia simplificar também a minha estrutura de condição trabalhando com estrutura composta dessa forma. Se 5 é maior do que 0, então ele faz isso. Se não, else. Opa, o que é que vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. Vou recortar daqui, ó. Recortar você. E vou colar aqui. Colei. Coisa preguiçosa. Não, o Ctrl X que era melhor, né? Feito isso, salvei, vou recompilar a classe. Cadê ela? Java C, exemplo if. Olha só, compilou, não deu erro. Bom sinal, só é agora executar o programa. Mesmo resultado. Então, aqui nós estamos utilizando uma estrutura de condição, uma estrutura condicional, uma estrutura de desvio de fluxo, como você quiser chamar, do tipo composta. E ele poderia fazer o encadeamento de ifs. Como assim? Se 5 é maior do que 0, ele vai fazer isso aqui. Se não, se 5 for menor do que 0, aí ele faz isso. E se não for nem esse, nem esse? Else. Se não for nem esse, eu vou copiar isso aqui e vou deixar meu resultado. Não acredito nisso. Porque se 5 não for maior do que 0, ele não vai ser nem menor nem igual. Não é verdade? Por isso eu coloquei logo esse valor repetido. Vou salvar e vou recompilar a classe. Compilei e vou executar. Mesmo resultado. Não tinha como dar outro resultado. Então, dessa forma, já vimos como é que funciona tanto uma estrutura simples de repetição, uma estrutura de condição, uma estrutura composta e também um encadeamento de ifs. E esse encadeamento de ifs, gente, não se preocupe quanto à limitação. Os computadores de hoje em dia têm muita capacidade de processamento e de memória. Você pode criar vários níveis sem se preocupar em complicar o nível de processamento da sua máquina. Pronto. Além das estruturas condicionais comuns, nós temos o switch. Vamos lá, vamos fazer um exemplo de uma classe para trabalhar com switch. Deixa eu trazer meu modelo de volta. Cadê o modelo? Beleza. E agora eu vou chamar ela de exemplo switch. Exemplo switch. Deixa eu copiar isso aqui para não errar. E vou salvar. Arquivo, salvar como exemplo switch.java. Pronto, está feito. Já criei outra classe. E vou começar criando um vetor. Em outro momento nós vamos nos aprofundar mais sobre o tema, certo? Mas só para exemplificar o uso de vogais. Vamos criar aqui um vetor do tipo char. Olha só. E vou chamar de vogais. Vogais. Já vou inicializar o vetor. Olha só. Com vogal A. Com vogal E. Com vogal I. Observe que eu estou utilizando o apóstrofo. Não estou utilizando as aspas. Porque não são strings, são caracteres. O caractere eu utilizo o apóstrofo. Beleza. Feito isso, agora eu vou começar a estrutura condicional utilizando switch. Switch. Digamos que eu quero que ele teste o vetor vogais na posição que eu escolher. Então, a depender da posição que eu escolher, ele vai me entregar o resultado que eu quero. Então, caso o valor encontrado na posição seja um A, ou caso o valor encontrado seja um A maiúsculo, ele vai fazer alguma coisa. Então ele vai imprimir system out println vogal A.
Olha só, gente, ó, a diferença já está aqui, gritante. Eu estou imprimindo uma sequência de texto que é um string. Por isso estou usando as aspas para identificar a string. Já aqui estou identificando um caractere. Então, para isso você já tira a diferença. Então, se o valor encontrado na posição que eu escolher for um A, ele vai fazer essa impressão para mim. Caso seja um E, caso seja um E, ou um E maiúsculo, ele vai imprimir novamente para mim dizendo System, Out, Println, vogal E. Beleza. E aí vai. Vou até aproveitar, deixa eu copiar, que vai simplificar o trabalho da gente. Copiar e vou colar. Caso seja o I, ele vai imprimir a vogal I. Caso seja um O, tanto minúsculo como maiúsculo, ele vai imprimir a vogal O. E por fim, caso seja a vogal U, ele vai imprimir a vogal U. System, Out, Println, vogal U. Finalizei com ponto e vírgula. Mas entenda uma coisa. A estrutura de repetição switch, ela funciona de que forma? Ela segue uma sequência. Ela respeita a ordem de execução que foi montada. Então imagine que se eu vim aqui e declarei a posição 0. Quem que é a posição 0 do vetor? É o A, que é a primeira posição do vetor. Então ele vai imprimir vogal A, vogal E, vogal I, vogal O, vogal U. Se eu colocar a posição 1, o que ele vai imprimir? Vogal E, vogal I, vogal O, vogal U. Se eu colocar a posição 2, ele vai imprimir vogal I, O, U. Ou seja, dispensou esses dois de cima. Por que isso? Porque ele respeita a ordem de execução. Então a gente tem que finalizar isso. Se foi o A, ele imprime o A e para. Break. Beleza. Se foi o E, também. Break. Para aqui, imprime só o E. Não precisa imprimir I, O, U. Eu quero, se for o E, diga que é vogal E. Se for o I, diga que é vogal I e pare, por favor. Mesma coisa com O. Então, você tem que finalizar. Não é à toa que a gente aproveitou para colocar os dois juntos, ó. Se tivesse aqui um U maiúsculo, ele iria bater aqui certinho. Ia ter o mesmo resultado que o U minúsculo, apesar de serem caracteres diferentes. E se os valores fossem diferentes do que estão aí? Não fosse nem A, nem E, nem I, nem U. Então teríamos um valor default, um valor padrão. Então seria um valor default. O valor padrão, ele dá um aviso para a gente. Diferente. System out. Porque se ele não é nem A, nem E, nem I, nem O, nem U, ele é uma consoante. Consoante. Pronto. E aí finalizamos. Está feito o exemplo switch, vou salvar e vamos escolher qual posição. Vamos indicar a posição 4. A posição 4 do vetor. E aí, gente? Qual será o valor que ele vai encontrar? Vamos salvar. Deixa eu dar uma conferida final. A, E, I. Opa, faltou colocar aqui um I maiúsculo para não ficar repetido os valores, não é isso? Beleza, então caso seja I ou I, ele vai imprimir isso para mim. Ok, vou salvar. Agora sim vou compilar. Vamos lá? Vou dar um D. Olha só quem foi que apareceu aqui. A classe. Copiei. Java C e vou colar. O processo de compilação correu. Tranquilo. Olha quem aqui nós temos aqui já. O Java Switch Class. Então, vou chamar a máquina virtual para a gente ver qual é a variável, qual é a vogal na posição 4 do vetor. Vamos colar, padrão Java, e ele vai entregar para a gente. Entregou a vogal U. Como eu disse, não é o número que a gente está visualizando, batendo o olho, 1, 2, 3, 4. Não, é a posição do vetor. O vetor sempre começa com a posição 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, ó, com a posição 4,
é o root direito. Beleza. Dessa forma, a gente já terminamos o exemplo do switch. O que mais que nós temos? As estruturas condicionais, a estrutura de repetição, utilizando um teste condicional. Começamos com while. A estrutura de repetição while, ela faz o teste condicional primeiro e depois executa as instruções. Vamos fazer um exemplo? Deixa eu chamar nosso modelo para a gente poder montar o nosso arquivo. Beleza, obrigado, meu amigo. Vamos chamar de exemplo while. Exemplo while. Beleza. Então, como eu havia comentado, a estrutura de repetição while, ela testa primeiro para depois repetir. Então vamos lá. Vamos começar daqui com uma variável, vamos chamar de x, que recebe 0. E aí sim, enquanto alguma coisa acontecer, faça. Ele vai fazer. Enquanto o quê? Então, enquanto x for menor do que 5, beleza, menor do que 5, ele vai fazer alguma coisa. O que? Vamos dar um valor a x, ó, ele vai aumentar. Vou pedir para imprimir system out println o próprio x. Vamos finalizar. Muito simples, né, gente? A diferença para o for é que a gente precisa de uma variável externa para controlar o valor que vai ser repetido nesse formato que nós estamos usando aqui. Tem várias formas de trabalhar. Vou salvar a minha classe, arquivo, salvar como exemplo while. Exemplo while.java. Salvei. Beleza. O que é que nós temos aqui? A nossa classe exemplo while já está pronta. Vamos testar? Vamos compilar? Deixa eu dar um D. Ver se vai aparecer. Ó, já apareceu aqui. Deixa eu copiar. Java C, Ctrl V. Compilou, que foi uma beleza. Agora eu vou chamar a máquina virtual e pedir para executar para mim. Está feito, o contador já funcionou. Mas observe que agora ele não imprimiu o 0 que eu tinha inicializado ela. Por quê? Porque antes de ele chegar na impressão, eu mando acrescentar um valor. Por isso que ele imprimiu. Vamos fazer outro exemplo agora, com o do while. Deixa eu chamar nosso modelo de volta, minha cara amigo. E vamos criar um exemplo do while. Deixa eu copiar isso aqui para não errar e vou colar. Vou salvar a minha classe como exemplo do while. Já. Beleza, você vê que o modelo quebra um galho, né? O exemplo, a estrutura de repetição do while, ela é diferente da estrutura de repetição while. Olha só, vamos comparar. A while, ela primeiro faz expressão lógica para depois executar as tarefas. Já o do while é diferente. Ela executa as tarefas primeiro e depois faz o teste de verificação. Quando é que eu devo utilizar um for? Quando é que eu devo utilizar um while? Quando é que eu devo utilizar do while? Na hora que você estiver desenvolvendo, você vai ter o feeling necessário para poder saber o que eu devo aplicar no momento. Inclusive tem mais uma outra que é o for aprimorado que nós veremos mais adiante. Então, vamos montar aqui um exemplo onde eu pego um valor e que ele possa a gente comparar o valor mínimo com o valor máximo de duas variáveis e eles irem modificando com a caminhada do programa. Vamos lá, vou declarar uma variável inteira chamada de mínimo. Eu vou começar com o valor 1. E uma variável inteira chamada máximo com o valor 10. Pronto. De 1 para 10. Então, fazer o quê? Fazer alguma coisa enquanto eu decido por alguma coisa. Olha só. Enquanto o quê? Enquanto o mínimo for menor que o máximo. Olha só que coisa arriscada. Então, enquanto o mínimo for menor que o máximo, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir. System out println o quê? Vamos dar um espaçozinho aqui no começo. Vamos acrescentar na string o valor que tiver na variável mínimo. E também o sinal de menor
O valor da variável máximo, beleza, eu vou fechar. Então, eu vou ficar imprimindo. Mínimo é menor que máximo, mínimo é menor que máximo, mínimo é menor que máximo, até quando o valor mínimo for maior que o valor máximo. Então, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou acrescentar valores no mínimo e vou tirar valores no máximo. Pronto, simples assim. E no final, ele vai dizer que essa condição é mentirosa. System out print line. Vamos lá de novo. Mínimo menor que máximo é igual a falso. Pode ver, ó. Então, gente, tá feito a nossa classe. Deixa eu conferir se está faltando mais alguma coisa. Eu acho que não. Vou salvar. Você vê que primeiro ele vai executar isso aqui primeiro para depois ele fazer o teste de condição. Se tiver o que, ele continua, ele vai fazendo. Quer dizer que a primeira vez ele sempre vai fazer. Então vamos lá. Então cadê ela? Aqui, ó, do while. Copiei, Java C, colei, compilou que foi uma beleza. Vamos ver agora. Tirar aqui o nome Java e executar. Olha só, ele fez exatamente o que eu pedi. Faz o teste, imprime a primeira, onde mínimo vale 1 e máximo vale 10. Aí acrescenta, mínimo agora vale 2 e máximo vale 9. E aí, 2 é menor do que máximo? Não é, então continua. Rodou de novo. Aí foi. Até uma hora que o mínimo passou a valer 6 e o máximo 5. E aí? Interrompeu o while. Quando interrompeu, o que aconteceu? Ele imprimiu dizendo que mínimo não é menor do que máximo, que o valor é falso, o resultado é falso. Então é isso, gente. Assim a gente termina essa primeira etapa, essa parte de fundamentos da linguagem Java, onde nós discutimos os tipos de dados primitivos, ou seja, os tipos de dados básicos da linguagem. Vimos também que existem as classes wrappers, que são os tipos de dados da linguagem empacotados. Também como é que essas declarações de variáveis podem ser feitas, o que eu posso colocar, o que eu não posso. Vimos também as estruturas de repetição simples e com condicionais, que tem que ter o teste condicional no começo ou no final. Também vimos as estruturas de condição simples e composta e também um exemplo do switch. Eu agradeço a companhia de vocês e conto com vocês na nossa próxima videoaula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha sido muito útil, tenha te ensinado algo novo sobre Java. E fique acompanhando por aqui, porque serão 95 videoaulas desta playlist, com mais de 32 horas de conteúdo de programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java. Reforço a lembrança de que todas essas aulas foram gravadas pelo professor Romuel, que também é autor desse livro aqui. E as aulas foram gravadas com base no conteúdo do livro. Tanto teoria quanto os exemplos práticos que estão nas aulas, nessas vídeos, são exatamente o que está aqui nesse livro. E claro que esse livro tem muito mais do que o que está aqui nessas videoaulas. É a nossa Bíblia da Programação Java. Curso completo de Java, Java Full, completo, prático e atualizado. Ele aborda a programação Java SE, que é o assunto dessa série de 95 videoaulas, e tem muito mais exemplos no livro, e também aborda a programação Java para a web usando 3 diferentes modelos, PageCentric, MVC e DAO, e ainda aborda também Java para a web com JSF. É um livrão com 1154 páginas. E preparei para vocês uma promoção exclusiva para quem quiser dar uma força para nós e comprar o livro através deste link aqui. Comprando o livro através desse link, além de um excelente desconto, frete reduzido, você vai ganhar de bônus, via download, 1991 videoaulas de Java. Mais de 280 horas de conteúdo de Java. Neste conteúdo aqui tem até um módulo completo sobre como criar um emissor de nota fiscal eletrônica
e emissor de cupom fiscal com Java. Só os bônus aqui valem mais de 10 vezes o que você vai pagar pelo livro. Então, se quiser nos dar uma forcinha, acesse esse endereço aqui, tem todos os detalhes lá e adquire o livro e ganha as 1991 videoaulas de bônus. E para finalizar, sempre dê uma força aí no canal, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, aí vocês vão ser avisados sempre que um novo vídeo for publicado. Tiver dúvidas, críticas, sugestões, elogios, utilizem o campo comentários que está abaixo do vídeo e me ajudem na divulgação dessa série de 95 videoaulas de programação Java para quem é completamente iniciante em Java. Quanto mais divulgação, mais acessos, mais eu me empolgo e mais vídeos eu trago aqui para compartilhar com vocês. Valeu, obrigado por terem ficado até aqui e até a nossa próxima videoaula sobre programação Java SE para quem é completamente iniciante em Java.